A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos pensar no seguinte cenário, algo que infelizmente talvez aconteça muito mais perto de todos nós do que a gente gosta de admitir. É verdade. Pensemos num jovem cristão fervoroso, sabe? Aquele que ora todos os dias, que não perde um culto da igreja, mas que deita a cabeça no travesseiro à noite e simplesmente deseja não acordar no dia seguinte. Nossa, isso é forte. E muito real. O choro vem do nada, né? O peito aperta e a mente entra num ciclo de desespero total. Então, o que acontece quando a mente daquele que serve a Deus entra em colapso? É exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Com certeza. Sejam muito bem-vindos ao EBD Fiel. Para quem nos acompanha fielmente nesta jornada, já sabe que o nosso propósito aqui é trazer aquele mergulho profundo, um resumo bem detalhado e prático das lições da editora Betel, que são preparadas com tanto carinho para a classe de jovens. Isso mesmo. E hoje nós temos a urgência, eu diria até a necessidade vital de explorar a lição de número 6. O título é A Mordomia da Mente, lidando com os pensamentos. E olha, é um tema de sobrevivência para os nossos dias, viu? A gente precisa ser brutalmente honesto aqui. Por muito tempo, a saúde mental foi deixada ali na penumbra dentro das nossas congregações. Foi tratada quase como um tabu intransponível, sabe? Perfeito. Vamos olhar bem para a realidade da juventude cristã atual, porque a teoria de ter a mente em paz é linda no papel, mas na prática, quando o boleto vence, quando a faculdade exige o impossível e aquele chefe manda mensagem no WhatsApp às 10 da noite cobrando os resultados... Nossa, o coração até acelera, né? Pois é, a vontade humana não é a de pensar em nada puro ou amável nesse momento, é de entrar em desespero mesmo. Nossos jovens estão esmagados. Totalmente. É uma entrada no mercado de trabalho que é implacável, são expectativas familiares altíssimas e, claro, o peso esmagador das redes sociais. As redes sociais. A comparação, ela nem bate mais na porta, né? Ela chega por notificações direto no bolso. Exatamente. É um bombardeio mental diário de vidas perfeitas ali no Instagram, no TikTok. Mas o que é fascinante notar aqui, no meio de tudo isso, é que a resposta bíblica para essa exaustão moderna não é uma fuga. Não é simplesmente jogar o celular fora e morar no deserto. Não dá para fazer isso. Não dá. A resposta é uma transformação profunda. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, versículo 2, ele é cirúrgico. Ele diz pra gente não se conformar com o padrão deste mundo, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. A renovação da mente, né? Exato. A verdadeira renovação espiritual, aquela que permite aos irmãos, de fato, experimentarem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ela começa bem no campo de batalha interno. Começa na mente. E é por isso que essa conversa não pode ficar restrita só a nós dois aqui no estúdio. Então fica aqui um convite muito pastoral, mas também muito prático, para quem está nos ouvindo agora. Acompanhem os nossos perfis, curtam, compartilhem e divulguem esse estudo. Mandem no Instagram, no TikTok, nos grupos de WhatsApp da família e da igreja e lá no nosso canal do YouTube. Com certeza. Espalhem isso. Porque cada vez que um conteúdo como esse é compartilhado, a gente cumpre uma dupla missão, sabe? Nós fortalecemos a nossa amada Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD, e espalhamos a palavra de Deus pela internet. É como jogar uma corda de salvação para tantas mentes que precisam desesperadamente de alívio. É muito verdade. A missão deste nosso estudo hoje é cristalina. Nós vamos entender a mecânica por trás de tudo isso, tipo, a diferença entre o que é físico e o que é imaterial em nós. Bom ponto. Vamos quebrar tabus sobre saúde mental na igreja, sempre com base nas escrituras, claro, e aprender a exercer essa mordomia, esse governo sobre os nossos próprios pensamentos. Então, como a gente costuma dizer aqui, vamos desempacotar isso tudo. Se a gente está lidando com um colapso mental, nós precisamos primeiro separar o que é a máquina do que é o operador da máquina, né? O primeiro ponto da nossa lição foca exatamente nisso, na diferença entre cérebro e mente. Como a gente faz essa divisão? Olha, essa é uma distinção vital, porque a confusão entre o órgão físico e a consciência gera muito sofrimento. O cérebro, como a nossa lição traz apoiada lá no dicionário Awais, ele é puramente biológico.
É a matéria mesmo. Isso. É o centro do sistema nervoso central, guardado ali na caixa craniana. Ele recebe os estímulos visuais, auditivos, ele interpreta, faz aquelas sinapses químicas e elétricas todas. Ele é matéria. Se alguém fizer uma ressonância magnética, a gente vê o cérebro. Mas a mente não aparece no exame. A mente é imaterial. Eu amo aquela analogia do celular que o nosso material de apoio levanta, sabe? E eu acho que a gente pode carregar essa imagem durante toda a nossa conversa hoje. Pensemos no cérebro como o hardware do celular. A placa física, né? Exato. A placa, a bateria, a tela de vidro, os circuitos. Já a mente humana seria o software, o sistema operacional e os aplicativos. É a mente que é esse lugar invisível, onde a nossa personalidade reside, onde o raciocínio é desenvolvido e as emoções tomam forma. E é uma analogia excelente. E nas escrituras, esse software tem um peso eterno. O termo grego frequentemente usado lá no Novo Testamento para mente é nós. Nós. Isso, nós. Aparece em 1 Coríntios 14, versículo 15, por exemplo. E esse nós não é apenas a capacidade de resolver um problema matemático. É o centro do nosso discernimento, sabe? Da nossa capacidade de julgar o que é certo e o que é errado. É a essência de quem nós somos diante de Deus. Mas espera aí, deixa eu fazer o papel do advogado do diabo por um momento aqui. Manda. Se a mente é o software e o cérebro é o hardware, quem é que está programando os aplicativos que rodam na nossa cabeça o dia todo? Porque a Bispa Marvi Ferreira tem uma citação na lição que é um verdadeiro soco no estômago. É fortíssima. Ela diz assim, olha só, quando a mente não é governada pelo espírito, ela se torna o algoz de uma alma doente. Uau! Isso significa que o nosso próprio sistema operacional pode se voltar contra nós mesmos. Precisamente. E é aí que entra a questão neurobiológica ligada à espiritualidade. Se a gente conectar isso ao quadro geral de hoje, os algoritmos das redes sociais são desenhados por engenheiros justamente para sequestrar o nosso cérebro físico. Como um vício mesmo. Exato. Eles geram picos artificiais de dopamina, que é o hormônio da recompensa, a cada curtida, a cada videozinho curto que a pessoa passa. Quando o jovem consome isso horas a fio, o hardware vicia. E o software, que é a mente, é inundado por vales de ansiedade, de comparação e de vazio. É um ciclo destrutivo? Sim, o algoritmo age como um vírus. Quando a mente absorve esse padrão, ela já não está mais sendo governada pelo Espírito de Deus, mas pelo espírito materialista e ansioso dessa nossa era. Aí a mente vira o carrasco, vira o torturador da própria pessoa. Nossa, isso traz uma aplicação prática assustadora para a vida pessoal. Porque, para quem está ouvindo, para conseguirmos experimentar a vontade de Deus de verdade, a gente precisa ativamente desinstalar o padrão do mundo. A gente precisa de um antivírus espiritual, né? E olha como isso afeta a igreja como um todo. O apóstolo Paulo orienta a igreja lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, a viver num só pensamento. Verdade. Então, se cada membro da congregação está com a mente fragmentada, ansiosa, sugada pelo algoritmo do TikTok, como é que a igreja vai ter uma mente unida em Cristo? É impossível. Para o corpo de Cristo ser saudável, o sistema coletivo da igreja precisa estar alinhado com a palavra e não com essas métricas de engajamento da internet. O que nos leva a um ponto de tensão gigantesco, que é justamente o coração do nosso segundo tópico: os cuidados com a saúde mental e os transtornos da mente. Um assunto super necessário. Sim. Se o hardware sofre desgastes e o software pode ser corrompido, o que a gente faz quando tudo simplesmente trava? E eu vou tocar na ferida agora. Pode tocar. No meio evangélico, se alguém chega chorando e diz que foi diagnosticado com uma depressão severa ou com uma crise de ansiedade, a primeira resposta de muitos irmãos bem intencionados, infelizmente, é: "Ah, isso é falta de oração." Ou "Isso é fraqueza espiritual." Ou até mesmo "Tem pecado oculto na sua vida." Isso é muito perigoso, não é? A gente não corre o risco de ignorar a ciência médica e piorar muito a situação do irmão? Olha, esse é um tabu que precisa urgentemente ser quebrado com verdade e com a graça. Como a nossa lição aponta muito claramente, os transtornos mentais afetam a maneira de pensar e de agir, e eles têm múltiplas origens. A gente precisa parar de colocar tudo na mesma caixa. Não é tudo igual. Não mesmo.
Existem causas genéticas, existem fatores ambientais, tipo crescer num lar marcado por violência, sabe? Tem também o esgotamento extremo do trabalho e da faculdade, que hoje a gente chama de síndrome de burnout. O cérebro literalmente esgota sua capacidade química de lidar com o estresse. A máquina cansa. A máquina pifa. E hoje também nós compreendemos muito melhor as condições de neurodivergência, como o TDAH e o transtorno do espectro autista. Tudo isso afeta o hardware, o cérebro físico. Mas e o aspecto espiritual da coisa? Porque a Bíblia é muito clara sobre opressões demoníacas também. O Evangelho de Marcos, lá no capítulo 5, narra a história do endemoniado gadareno. Sim, um caso clássico. Aquele homem vivia nos sepulcros, se cortando com pedras, com a mente completamente atormentada por forças das trevas. Então, a opressão espiritual é real. Sem dúvida alguma que é real. Usando a nossa analogia, existem malwares, vírus espirituais demoníacos que oprimem a vida do ser humano. E isso exige batalha espiritual, exige clamor e o poder libertador de Cristo. Amém? O erro está em achar que todo problema na tela do celular é culpa de um vírus espiritual, quando às vezes a placa física simplesmente queimou, entendeu? Entendi. É uma distinção importante. Nem todo sofrimento mental é um demônio. E para provar que a própria Bíblia entende isso, a gente precisa olhar para 1 Timóteo 5, versículo 23. O apóstolo Paulo, o mesmo homem que expulsava demônios e curava enfermos de forma milagrosa, ele escreve para o jovem pastor Timóteo que sofria de dores crônicas no estômago. E ele não manda Timóteo fazer uma campanha de jejum de 7 dias para expulsar o demônio da úlcera, né? Exatamente. Paulo recomenda um tratamento medicinal, um tratamento preventivo com o uso de um pouco de vinho, que na época funcionava como um purificador para a água e um remédio estomacal. Que interessante. A palavra de Deus jamais ignora o cuidado físico e a medicina. Portanto, se um irmão tem um déficit na produção de serotonina, que é um problema puramente químico no cérebro, dizer para ele que a falta de fé é tão absurdo e tão cruel quanto dizer a alguém que está com a perna quebrada que colocar gesso é falta de fé. Que alívio, Viz. E isso muda completamente a dinâmica das nossas relações, né? Pensando na esfera da família cristã, por exemplo. Se um filho está lidando com depressão, o papel dos pais não é julgar a espiritualidade do adolescente. Jamais. É levá-lo a um médico especializado, a psicólogos, psiquiatras, e ser aquela rede de apoio que ora junto e que abraça. Buscar o tratamento médico não anula o poder de Deus, muito pelo contrário. Exato. É entender que Deus também age dando sabedoria à ciência humana. E na esfera da igreja, isso exige da gente uma revolução de empatia. A congregação deve ser um lugar terapêutico, um porto seguro, livre de julgamentos precipitados, onde o jovem possa dizer abertamente: eu estou tendo crises de pânico, e a resposta da igreja seja de puro acolhimento e não de condenação. O Espírito Santo derrama o seu bálsamo usando também o abraço da igreja. Maravilhoso. Mas, além do tratamento em si, a lição também nos fala sobre a manutenção preventiva. Como é que nós blindamos o nosso sistema contra essas ameaças do dia a dia? O apóstolo Paulo nos dá uma verdadeira receita médica lá em Filipenses 4, versículo 8. Essa passagem é linda. Ele diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Esse é o filtro divino. Porque olha só, o que entra pelos nossos olhos e pelos nossos ouvidos passa a habitar e a moldar a nossa estrutura neural. Espera, eu li algo sobre isso. É aquele conceito de neuroplasticidade, certo? Isso mesmo. O cérebro muda fisicamente dependendo do que nós pensamos com frequência. Então o apóstolo Paulo estava inspirado pelo Espírito Santo, ensinando terapia cognitivo-comportamental milhares de anos antes da psicologia moderna existir. Essa é a genialidade das escrituras. Pensa bem, se o jovem passa 4 horas por dia consumindo fofocas, injustiças, discussões políticas raivosas ou conteúdos impuros ali nas telas, o cérebro fortalece essas trilhas neurais. O colapso é só uma questão de tempo. Fica inevitável. Mas se ele aplica o filtro de Filipenses 4:8, ele literalmente força o cérebro a criar novos caminhos de paz.
E associado a isso, a gente tem Tiago 4:7, que diz para nos sujeitarmos a Deus e resistirmos ao diabo. A batalha ativa. Exatamente. Sim. Quando um pensamento intrusivo, destrutivo ou pecaminoso vier, como uma flecha, nós resistimos submetendo aquela ideia à autoridade da palavra. Nós escolhemos o que vamos cultivar na nossa mente. O que nos leva perfeitamente para o nosso terceiro e último tópico, a mordomia da mente. E mordomia, para quem nos acompanha e talvez não esteja tão familiarizado com o termo teológico, significa administração. O mordomo não é o dono da casa, ele cuida do que pertence ao seu senhor. A nossa mente não é um lixão para a gente depositar os entulhos do mundo. Ela pertence a Deus. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque a nossa lição conecta essa saúde mental com a prática da gratidão. Como é que isso funciona na prática do dia a dia? Funciona substituindo ativamente os pensamentos derrotistas pela nossa identidade em Cristo. A gente vê muitos jovens sofrendo com complexos de inferioridade esmagadores, se sentindo uns fracassados, porque não atingiram o padrão irreal que viram nas redes sociais. É uma cobrança desleal. Muito. Mas em Romanos 8, versículos 16 e 17, nós vemos que o próprio Espírito testifica que somos filhos de Deus, que somos herdeiros de Deus. E lá no versículo 37, Paulo diz que em todas estas coisas somos mais que vencedores. Ou seja, na mente de um herdeiro do Rei do Universo, não deveria sobrar espaço para o sentimento de inutilidade. O sistema operacional de um cristão roda sob a licença da realeza divina, vamos dizer assim. Exatamente. E o combustível para manter essa identidade sempre firme é a gratidão intencional. E olha, preste atenção nisso. Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,18, nos manda dar graças em todas as circunstâncias. Em tudo dai graças. Isso. A gratidão bíblica não é uma positividade tóxica, sabe? Aquela que finge que o sofrimento não existe. É a capacidade de enxergar a mão soberana de Deus e aceitar a vida, aceitar a salvação e até mesmo o fôlego daquela manhã como presentes incalculáveis, independentemente de como está o saldo bancário ou qual foi o diagnóstico médico. Eu concordo, é lindo, mas eu vou apertar um pouquinho mais agora. Pode apertar. Falar de gratidão é poético, mas e quando o pânico é real? Porque a ansiedade da nossa juventude hoje não é sobre o passado, ela é focada lá no futuro. O país entra em crise econômica, a inteligência artificial ameaça os empregos. É muito medo envolvido. Muito. O jovem deita a cabeça no travesseiro pensando: como é que eu vou pagar o boleto do próximo semestre da faculdade? Vou conseguir casar algum dia? Será que a minha carreira vai desmoronar antes de começar? A gratidão, nesse caso, não corre o risco de virar só um curativo superficial para uma fratura exposta de ansiedade? Como aplicar essa mordomia de Deus nesse cenário de caos total? Olha, essa é a grande dor da nossa geração. E para combater essa exaustão do amanhã, não basta apenas dizer, seja grato. A gente precisa voltar aos ensinamentos diretos do próprio Mestre. Jesus. No Sermão da Montanha, lá em Mateus 6, dos versículos 25 a 32, Jesus vai na raiz da ansiedade. Ele manda olhar para os lírios do campo e para as aves do céu. Uma lição de observação? Sim. Ele diz: se o vosso Pai Celestial alimenta as aves e veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, ele não cuidará muito mais de vós? Jesus expõe a lógica do amor divino aí. Se nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai. É um argumento irrefutável. É perfeito. O antídoto pro pânico do futuro é a dependência absoluta na providência amorosa de Deus hoje, no agora. É viver o que diz o Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Uau! E isso tem um impacto prático, assim, explosivo no nosso testemunho pessoal. Vamos imaginar de novo uma cena comum. O ambiente da faculdade ou do escritório está em polvorosa. A pressão está lá em cima, ameaça de demissões para todo lado, todo mundo agindo como se o mundo fosse acabar. O caos instalado. E ali, no meio daquilo tudo, está o jovem cristão,
demonstrando uma paz inabalável. Ele não é alienado, claro. Ele sente o peso da situação, mas a mente dele descansa na providência de Deus. Aquela paz que excede todo o entendimento que Filipenses 4:7 fala, ela passa a ser um escudo visível para as outras pessoas. Os colegas seculares olham para aquilo e não conseguem entender de onde vem tanta estabilidade emocional. Exato. É o momento em que o cristão deixa de ser um termômetro, que apenas reflete a temperatura ansiosa do ambiente, e passa a ser um termostato, que define a temperatura do lugar onde ele está. Isso dentro de lares que estão estressados e fraturados. A presença de alguém com a mente guardada em Cristo pode mudar a atmosfera inteira de uma família. E da igreja também, através do serviço e da comunhão. Sem dúvida alguma. Que jornada formidável nós tivemos nesse estudo hoje. Vamos fazer um sobrevoo rápido só para garantir que ninguém perca os tesouros que a gente desenterrou aqui hoje? Vamos lá. Primeiro, nós deixamos muito clara a diferença entre o hardware e o software, né? O cérebro físico que pode adoecer e a mente imaterial que precisa de vigilância constante. Depois, quebramos aquele tabu cruel de que o cristão não deve buscar a medicina. Vimos, inclusive lá pelo exemplo bíblico de Paulo e Timóteo, que psicólogos e psiquiatras são sim instrumentos do cuidado de Deus. Com certeza. E nós terminamos entendendo que a mordomia dos nossos pensamentos não acontece por osmose. Ela acontece por meio de duas armas poderosas. Uma gratidão intencional que renova o cérebro e uma dependência radical na providência de Deus para calar a nossa ansiedade sobre o amanhã. É um resumo perfeito. E o meu encorajamento profundo para todos que estão conosco até agora é: perseverem nesta caminhada. Cuidar do software da mente não é uma tarefa para um final de semana, sabe? É um exercício diário de neuroplasticidade espiritual. Todo dia, o tempo todo. A partir de amanhã, quando a primeira notificação pular no celular de vocês, ou a primeira crise surgir no trabalho ou na escola, ativem imediatamente o filtro de Filipenses 4:8. Não permitam que o algoritmo do mundo instale lixo no coração. Amém. Vivam de forma prática, não apenas teórica. Protejam essa dádiva inestimável que Deus confiou a todos nós. Que nós tenhamos verdadeiros discípulos andando por aí, com mentes blindadas pelo Senhor. Colocar a palavra em ação. Sempre. Esse é o nosso alvo principal aqui. Mas, antes de fecharmos, o nosso formato pede aquela tradicional provocação. Algo para a gente mastigar e refletir até o nosso próximo encontro. E levando em conta que nós discutimos exaustivamente a importância da igreja se tornar um lugar terapêutico e seguro, eu deixo uma reflexão bem prática para os próximos domingos. Vamos ouvir. Nicadi, e aí, tudo bem com você? Nós passássemos a ser intencionais. Profundo isso. Como seria se nós olhássemos nos olhos dos irmãos e oferecêssemos um espaço real para a dor deles, zelando ativamente pela saúde mental uns dos outros através das nossas palavras e da nossa escuta? Fica aí o desafio para todos nós, que cada um seja um instrumento para cultivar esse ambiente de cura real nas nossas congregações. Uma reflexão fortíssima para nos tirar do automático ainda hoje. E olha, fiquem muito atentos, porque na semana que vem a nossa caminhada não para por aqui. Nós vamos mergulhar na lição 7, que traz o seguinte tema: cuidando do espírito que nos conecta. Vai ser imperdível. Vai ser mais um tempo riquíssimo de aprendizado, expandindo ainda mais o que nós começamos a tratar aqui hoje. Que as ricas bênçãos do Altíssimo sejam derramadas sobre a vida, sobre o lar e, de forma muito especial hoje, sobre a mente de todos que acompanharam esse estudo. Que a paz de Cristo seja o árbitro definitivo nos corações e nos pensamentos de todos nós. Muito obrigado pela companhia e pela confiança de quem esteve com a gente até aqui. É um privilégio tremendo estudarmos a palavra de Deus juntos e nunca se esqueçam da nossa marca, do nosso compromisso diário. EBD Fiel. Fiel à palavra.